Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Rebecca Moore inspirou profundamente antes de falar, mas em seus olhos não havia qualquer sinal de hesitação. O restaurante onde se sentava com Michael estava impregnado de memórias. Aniversários passados, pequenas comemorações, conversas banais que, ao longo dos anos, haviam construído uma rotina previsível. Para Michael, aquela era apenas mais uma noite de celebração. Para Rebecca, era um momento de finalmente dar voz a algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dela. Ela ajeitou o guardanapo no colo, olhou diretamente para o marido e, com uma calma que contrastava brutalmente com o peso do que estava prestes a dizer, perguntou se ele se lembrava da promessa que lhe fizera meses antes. Michael, relaxado e desconfiado de nada, respondeu sem perceber o que viria a seguir. Disse que sim, que ela poderia pedir qualquer coisa. Rebecca então fez uma pausa dramática, cruzou os braços e declarou com firmeza: Você prometeu qualquer coisa, lembra? Bem, eu pensei muito sobre isso e já decidi. Ele ainda sorria, curioso, até que ela soltou a bomba. As palavras que se seguiram cortaram o ar como uma lâmina. Ela pediu uma noite com Jordan Blake, um jogador da NBA que fora seu colega de escola. Ela não disse isso em tom de brincadeira, nem disfarçou como uma fantasia. Colocou a proposta sobre a mesa como se fosse algo trivial, um presente de aniversário legítimo. Explicou que o encontrara por acaso no supermercado, que ele confessara ainda ter sentimentos por ela e que guardara esse afeto em silêncio por todos esses anos. Disse que deixara claro que era casada, mas ele insistira em apenas uma noite. Enfatizou que, para ela, tratava-se simplesmente de encerrar um capítulo, uma pendência do passado que precisava resolver para seguir em frente. Michael ouviu cada palavra em silêncio. Sua primeira reação não foi raiva, foi incredulidade. Estava diante de uma cena que jamais imaginara viver. O que ela dizia desmantelava anos de vida compartilhada e transformava a confiança que haviam construído em um ato unilateral. Isso não era um segredo descoberto por acidente. Era um pedido feito cara a cara, com calma, como se fosse algo negociável. Ele percebeu que, para Rebecca, o casamento deles parecia sólido o suficiente para suportar qualquer coisa, até mesmo um capricho dessa magnitude. Ela continuou a explicar que aquilo não ameaçaria o que tinham juntos, que Michael era um homem seguro, confiável, previsível, e era exatamente por isso que tinha certeza de que ele entenderia. Usou palavras que para ela soavam como justificativas, mas para ele eram como golpes. O que mais pesava não era apenas o pedido em si, mas a forma como ela falava, com uma frieza deliberada, quase como se já tivesse decidido que nada a faria mudar de ideia. Rebeca então empurrou a cadeira para trás e se levantou, dizendo que já havia marcado o encontro para aquela mesma noite. Como tinha o direito a um desejo de aniversário, decidira usá-lo ali mesmo. Sem lhe dar espaço para reagir, ela jogou a bolsa sobre o ombro e saiu do restaurante com a tranquilidade de quem vai a um compromisso de rotina. Michael ficou paralisado, olhando para sua taça de vinho pela metade e para os pratos intocados que agora não significavam nada. A partida dela não era apenas o fim de um jantar, era o colapso silencioso de anos do que eles acreditavam ser uma história sólida. Com o passar dos minutos, ele tentava processar o que havia acontecido. Cada memória do relacionamento parecia se sobrepor ao presente, criando uma colagem confusa de gestos, promessas e rotinas. A imagem dela rindo com ele em outras ocasiões especiais agora se chocava violentamente com a cena dela se afastando para encontrar outro homem. Era mais do que infidelidade. Era uma mensagem sobre quem ela era e o que pensava do casamento deles.
Michael se sentiu que estava em um ponto de virada, algo irreversível. Naquele momento, ele entendeu que a vida que conhecia havia acabado. Percebeu que qualquer reação impulsiva apenas alimentaria um ciclo do qual não queria mais fazer parte. Permaneceu em silêncio, mas aquele silêncio não era aceitação. Era uma decisão, uma escolha lenta, mas definitiva, de que ele nunca mais seria o mesmo. E enquanto os garçons limpavam pratos e taças ao seu redor, ele começou a planejar silenciosamente os primeiros passos de um caminho que ainda não conhecia, mas que pela primeira vez em muito tempo seria inteiramente seu. Aquele momento não foi apenas o início de uma separação. Foi o instante em que Michael encarou a verdade nua e crua sobre seu casamento. Uma verdade que não havia surgido em brigas, discussões ou crises, mas na calma de um pedido feito como se fosse trivial. Aquele aniversário, que deveria marcar mais um ano juntos, tornou-se o ponto de partida de uma história diferente. Não uma contada a dois, mas a história da transformação silenciosa de um homem após perceber abruptamente que seu papel no casamento havia sido reduzido a um mero detalhe. Michael voltou para casa em silêncio, como se seu próprio corpo tivesse silenciado o mundo para que ele pudesse ouvir apenas sua respiração. Seus pensamentos não se formavam completamente, mas a decisão já estava tomada dentro dele. Abriu a porta da frente, atravessou a sala e foi direto para o quarto. Não precisou pensar muito. Era como se já soubesse o que fazer. Ele puxou uma mala de tamanho médio do armário, a mesma que usava em viagens de trabalho anos atrás, e começou a empacotar apenas o essencial: 2 calças jeans, algumas camisetas, uma jaqueta, seus documentos, o laptop e, por fim, seu equipamento de fotografia de arquitetura, aquele que ele mantinha guardado desde que Rebecca o chamara de uma perda de tempo. Ao colocar a câmera na bolsa acolchoada, sentiu algo parecido com liberdade pela primeira vez em anos. Foi ao escritório, acessou a conta bancária conjunta e transferiu todo o dinheiro para uma conta pessoal que já possuía, mas raramente usava. Entrou nas redes sociais, apagou posts antigos, trocou senhas, removeu fotos de casal e eliminou os rastros digitais. O processo foi frio, mas não impiedoso. Cada clique carregava um significado, um corte necessário. Em menos de 2 horas, sua vida online não era mais uma extensão do casamento deles. Ele andou pela casa, verificando o que mais precisava levar. Ignorou itens sentimentais, presentes, fotos emolduradas, livros compartilhados. Tudo o que representava o nós que eles haviam construído ficou para trás. Aquilo pertencia a uma versão de si mesmo que terminava ali. Ele pegou as chaves do carro, trancou a porta da frente e, sem deixar um bilhete, saiu com a mesma firmeza que Rebecca demonstrara horas antes. Mas seu destino não era um encontro impulsivo, era um recomeço. Dirigiu por horas até cruzar a divisa do estado. Parou para abastecer, comeu algo rápido e continuou dirigindo até chegar a Denver. Era uma cidade que sempre o atraíra, especialmente desde que recebera uma oferta de emprego lá meses antes, uma que ele recusara apenas para preservar a estabilidade que Rebecca tanto valorizava. Agora, aquela oferta era a saída perfeita de uma vida que não fazia mais sentido tentar consertar. Ele contatou o responsável pelo estúdio de fotografia onde a vaga lhe fora oferecida e, com pouco esforço, confirmou que o lugar ainda estava disponível. No dia seguinte, ele já tinha um lugar para ficar e um plano de emergência de curto prazo. Enquanto isso, Rebecca chegou em casa nas primeiras horas da manhã, tirando os sapatos na porta para não fazer barulho. Chamou o nome de Michael 2 vezes. Nenhuma resposta. O silêncio pareceu estranho. Foi ao quarto e viu a cama arrumada, exatamente como a haviam deixado. Abriu o armário e notou que algumas roupas estavam faltando.
Verificou o banheiro, o escritório e finalmente percebeu que algo estava realmente errado. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida. Estou em casa. Onde você está? Esperou alguns minutos. Nada. Tentou ligar. Caiu direto na caixa postal. Enviou outra mensagem. Michael, por favor, me responda. Com o coração acelerado e o pânico crescendo, ela escreveu mais uma vez. Olha, eu sei que ontem à noite foi estranho, mas preciso que você me escute. Sim, eu fui encontrar o Jordan, mas nós só jantamos. Conversamos. Não aconteceu nada, eu juro. Pensei que você pode pedir qualquer coisa. Incluía isso. Eu entendi errado. Achei que você entenderia. Por favor, me perdoe. Volte para casa. Vamos conversar. Depois de enviar, ela ficou olhando para a tela, esperando que os dois tiques azuis aparecessem, mas eles nunca surgiram. As horas passaram e seu telefone permaneceu mudo. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação de leitura. No dia seguinte, Rebecca acordou com os olhos pesados e ligou para os amigos mais próximos de Michael. Todos deram a mesma resposta. Ninguém sabia onde ele estava. Ela ligou para a mãe dele, para o irmão, para antigos colegas de trabalho. Nenhuma pista. Verificou as redes sociais, os e-mails, a conta bancária, vazia. Finalmente, a ficha caiu. Michael tinha ido embora. Não para esfriar a cabeça, não para dar um tempo. Ele simplesmente havia desaparecido de sua vida, sem gritos, sem discussões, sem deixar nenhuma brecha. Sua punição seria o silêncio e a ausência. Quando Michael chegou à nova cidade, alugou um pequeno apartamento funcional, sem luxo, mas o suficiente para recomeçar. O espaço não continha memórias, nem objetos indesejados. Era neutro, quase vazio, e era exatamente disso que ele precisava. Nos primeiros dias, mergulhou no trabalho. O estúdio não era grande, mas oferecia liberdade criativa, e ele rapidamente provou seu talento. Começou com trabalhos menores, fotos de fachadas comerciais, projetos de renovação urbana e interiores para revistas de arquitetura locais. Em pouco tempo, seu olhar técnico e sua sensibilidade chamaram a atenção. Suas fotos tinham profundidade, proporção e uma estética que fugia do comum. À medida que sua confiança crescia a cada trabalho concluído, Michael começou a desenvolver seus próprios projetos. Deixou o estúdio, abriu sua própria empresa, a Skyline Architectural Photography, e passou a trabalhar diretamente com os clientes. Investiu em um site de portfólio, redes sociais profissionais e uma identidade visual coesa. Criou um catálogo com edifícios históricos e modernos, capturando ângulos inusitados e detalhes invisíveis aos olhos apressados. O nome da empresa não foi escolhido por acaso. Tinha a ver com olhar para cima, para o horizonte, para o que vem depois da queda. Enquanto sua carreira ganhava impulso, ele se reconectava com quem havia deixado de ser. Voltou a frequentar vernissagens, participou de concursos e foi convidado a escrever artigos para revistas do setor. A cada pequena vitória, sentia-se mais inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém tentava cortar suas asas ou questionar seus desejos. A ausência de Rebecca não era mais um vazio, era espaço para crescer. A dor daquela noite ainda existia, mas não consumia mais tudo. Havia se tornado parte de um processo. Michael agora entendia que confundira estabilidade com estagnação e que viver confortavelmente por medo de desagradar aos outros só o afastara de si mesmo. O silêncio de Rebecca após sua partida não o surpreendeu. Ele sabia que, para ela, ele sempre seria o homem que não faria nada, que aceitaria tudo com calma, mas ali estava a prova do contrário. Ela pedira uma noite com outro homem. Ele reconstruíra sua vida inteira e fizera isso sem levantar a voz. Os dias passaram e Rebecca continuava tentando encontrar alguma resposta. Ligou novamente para a mãe de Michael. Desta vez, a voz do outro lado estava seca, diferente de qualquer conversa anterior. Sem hesitar, a sogra disse que sabia exatamente o que havia acontecido, que Michael lhe contara tudo.
E, mais importante, deixara claro que não queria ser procurado. Ele pediu que você respeite a decisão dele e não tente encontrá-lo. Ele precisa disso. As palavras foram como um golpe final. Rebeca tentou argumentar, insistindo que não houve traição, que tudo fora um mal-entendido, mas a mãe dele apenas repetiu: Ele sabe o que aconteceu. E foi o suficiente. As semanas se passaram. O silêncio se tornou rotina, até que um dia, um envelope chegou pelo correio com o nome de um escritório de advocacia como remetente. Dentro, ela encontrou os papéis do divórcio. Tudo já assinado por ele, com datas, cláusulas e termos claramente definidos. Não havia bilhete, nem explicação, nem espaço para negociação. Ela se sentou na sala com os documentos no colo, os olhos marejados, o orgulho ferido e um arrependimento, que já não podia mudar nada. Chorou em silêncio, não apenas pelo fim do casamento, mas por ter presumido que sempre teria tempo para consertar o que destruiu. Naquele momento, entendeu que algumas decisões custam muito mais do que imaginamos e que algumas partidas nunca avisam quando se tornam um adeus. 3 anos haviam se passado desde aquela noite no restaurante, mas a memória ainda visitava Rebeca com frequência. Ela tentou seguir em frente, fingiu para algumas pessoas que estava tudo bem e evitou contar a outras o que realmente aconteceu. Nunca compartilhou a história completa. O que dizia variava, dependendo de com quem estava, mas no fundo havia um buraco que nada conseguia preencher. Nunca mais teve notícias de Michael até uma manhã de sexta-feira, quando uma amiga ligou para dizer que vira o nome dele em uma matéria de um site de arquitetura. Michael Moore, fundador da Skyline Architectural Photography, era o palestrante principal de uma conferência internacional em Atlanta. A foto mostrava um homem sereno, com a barba bem aparada, um sorriso contido e olhos que pareciam ter reencontrado um propósito. Rebeca leu o artigo em silêncio, com o peito apertado, como se tivesse acabado de receber uma mensagem de alguém que morrera. E, de certa forma, ele tinha. Ela comprou uma passagem para a conferência. Chegou cedo, sentou-se nas fileiras do meio e não conseguia parar de mexer as mãos. Quando Michael subiu ao palco, seu corpo gelou. Ele parecia diferente, a voz era a mesma, mas sua presença havia mudado. Havia uma força nele que não existia antes. Em sua palestra, ele falou sobre sua jornada profissional, sobre fracassos e recomeços. Contou como redescobrira o amor pela fotografia depois de perder tudo o que julgava ser sólido. Sem citar nomes, disse que fora atraído por alguém que pensava conhecer e que essa ruptura o havia empurrado para a melhor fase de sua vida. Falou sobre reconstrução, identidade e sobre como a dor, quando bem utilizada, pode se tornar a maior força de uma pessoa. A plateia o aplaudiu de pé. Rebeca permaneceu sentada, com a garganta seca, o rosto pálido, diante de um homem que não pertencia mais à sua história. Quando a palestra terminou, ela desceu lentamente para o saguão. Queria falar com ele, dizer alguma coisa, embora não soubesse o quê, mas antes que pudesse se aproximar, viu Michael surgir do outro lado do salão. Ele sorria, conversando com 2 organizadores do evento. Ao seu lado, estava uma mulher com um vestido claro e um olhar caloroso. Era Olivia. Ele a apresentou aos colegas como sua noiva e mencionou que ela também era sua parceira em vários projetos. Eles trocaram olhares, como pessoas que compartilham um bom segredo. Rebeca parou, ficou ali, imóvel, observando tudo. Quando os olhos de Michael encontraram os dela, ele lhe deu um leve aceno de cabeça e um sorriso educado, um gesto que não dizia olá, nem senti sua falta. Era formal, como se ela fosse uma conhecida distante de quem mal se lembrava. Em seguida, ele se virou e voltou à sua conversa, afastando-se com Olivia em outra direção, como se nunca tivesse tido qualquer ligação com a mulher que o observava do outro lado do salão.
Naquele instante, Rebecca entendeu que o homem que ela destruíra com uma única frase nunca mais voltaria, que Michael, o homem quieto e sensível, disposto a engolir a dor para manter a paz, havia sido enterrado naquela noite de aniversário. O que restava era um homem livre, realizado e distante, e ela, que acreditara poder controlar os danos, agora assistia de fora à vida, que poderia ter sido sua. Não houve vingança, com escândalos, nem confrontos dramáticos. A maior resposta de Michael fora desaparecer, crescer, se reconstruir e se apresentar ali, diante de todos, como uma nova versão de si mesmo, inteiro, feliz e inalcançável. E ali mesmo, no meio de uma multidão, Rebecca enfrentou sua punição mais dura, ao perceber que algumas escolhas são irreversíveis e que certas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. Meses após a conferência em Atlanta, enquanto navegava pelas redes sociais, Rebecca se deparou com uma notícia que se espalhava por todos os portais de esporte e sites de fofoca. Jordan Blake, o famoso jogador da NBA, havia sido exposto em uma acusação coletiva envolvendo comportamento inadequado com múltiplas mulheres. O escândalo começou quando uma ex-funcionária da equipe revelou que Jordan usava deliberadamente sua fama e influência para mirar em mulheres em relacionamentos sérios, alimentando um fetiche por casos extraconjugais. As alegações ganharam força à medida que mais mulheres surgiram com histórias semelhantes, incluindo investidas insistentes, mensagens abusivas e encontros marcados sob falsos pretextos. O caso se tornou internacional, com testemunhos vindos de diferentes estados e até de outros países. As consequências foram imediatas. Jordan foi suspenso da equipe e, de dias depois, oficialmente cortado da organização. Patrocinadores romperam laços, marcas o removeram de campanha, as publicitárias e contratos multimilionários foram cancelados. A carreira aparentemente intocável desmoronou em questão de dias. Vídeos antigos ressurgiram, revelando comentários inadequados de entrevistas passadas e comportamentos que antes eram ignorados, mas que agora eram vistos sob uma nova luz. A mesma multidão que antes o aclamava nas quadras agora exigia justiça, e o nome de Jordan Blake se tornou sinônimo de escândalo e abuso de poder. O ídolo caiu e sua queda foi pública, ruidosa e definitiva. Rebecca leu cada linha das reportagens com um nó no peito. As fotos, as capturas de tela e os testemunhos pareciam desmontar a fantasia que ela mesma alimentara anos antes. Sentada à mesa da cozinha, com o celular na mão, sentiu uma mistura de vergonha, culpa e incredulidade. Olhou para a tela em silêncio e, pela primeira vez, deixou escapar em voz alta a pergunta que vinha reprimindo há anos. O que eu fiz com a minha vida? Era tarde demais para voltar atrás, e tudo o que restava era viver com a certeza de que, ao trocar a estabilidade por um impulso, ela havia perdido tudo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!